Louvado seja Deus, rapaziada, seja muito bem-vindo aqui nesse canal. Esse canal missionário onde fala somente da palavra do Senhor. Eu tenho certeza que você vai sair daqui edificado, sem dúvida nenhuma. Antes de eu começar a falar da palavra de Deus, eu queria que você se inscrevesse aí no canal, que você desse um like, para que o evangelho ele fosse espalhado por toda a terra. Você pode ser um missionário, mano. E entenda que o princípio de ser um missionário está nas pequenas coisas. Simplesmente compartilhar o vídeo da palavra de Deus, você já está pregando para alguém. Então, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, dá um like e ativa o sininho para quando sair mais vídeo, você está por dentro de todos os vídeos. Amém, rapaziada? Sem vinheta, sem nada, aqui não tem edição nem nada. Vamos para cima. Rapaziada, o tema de hoje é como vencer o pecado. O pecado ele tem se alastrado sobre a terra desde os tempos de Adão, quando Adão desobedeceu os mandamentos do Senhor. Então o pecado entrou no homem e desde Adão se espalhou até nós, até a nossa geração. A Bíblia vai dizer que todos pecaram, em Romanos capítulo 3, e todos estão afastados da glória de Deus. Isso soa com um ar de desespero, isso soa com um ar de pânico, porque imagina eu e você estar afastado para sempre do amor e da glória de Jesus Cristo. E o lago de fogo está preparado para mim e para você. Mas a Bíblia vai dizer que por meio de Jesus, do sacrifício do Cordeiro, eu e você fomos reconciliados com Deus. Por um período de tempo o pecado nos afastou, mas por meio de Cristo, Ele nos uniu, a mim e a você, com o Pai novamente. Mas o pecado ainda continua atuando fortemente em nossas vidas. E como vencer o pecado? A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A gente precisa entender o que é a natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa, a nossa carne, não é isso aqui. A nossa carne é a natureza do pecado em nós, que ainda não foi morta. E enquanto a gente estiver nesse corpo, ela vai atuar. Mas é possível viver sem pecar? 1 João capítulo 1, verso 8 vai dizer: se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não habita em nós. No versículo seguinte, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda impureza. A arma que eu mais vejo eficaz contra o pecado, quando eu olho para a Bíblia, sem dúvida alguma, é a mortificação da natureza pecaminosa chamada carne. A Bíblia vai dizer que o homem, quando entrou o pecado pelo mundo, a tentação que Satanás usou foi a comida, foi a fruta. E ele comendo da fruta, então, teve conhecimento do bem e do mal. E o pecado começou a atuar na vida dele. Aí eu olho para o ministério do Salvador, daquele que veio redimir eu e você do pecado. E olho para o início do ministério dele. A Bíblia vai dizer que ele ficou cheio do Espírito Santo após ser batizado e foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. E durante 40 dias não comeu. O mais maravilhoso de entender que Satanás, ele sempre atuou e sempre atua da mesma forma. A comida sempre é a porta para o pecado. Como assim? A Bíblia vai dizer que comeis, bebeis, tudo façais para a glória de Deus. Mas muitas vezes, pessoal, a nossa carnalidade não está só em comer, mas está em pedir algo que começa em nossas vidas, que daqui a pouco se transforma num pecado. Como assim? Vamos usar o termo da comida. Comecei a comer, mas eu chego num ponto que eu estou comendo tanto que isso já não é mais matar a minha fome, isso virou uma glutonaria. Eu estou comendo tanto que isso já não está trazendo mais saúde para mim, está trazendo doenças. Então o pecado ele atua de várias formas.
através dos nossos olhos, através das coisas que a gente vê. E quando você jejua, você automaticamente anula todas essas feições que nos levam a pecar. Principalmente quando você jejua de verdade, porque o jejum ele é a abstenção de alimento. Quando você jejua de alimento para mortificar a sua carne, então você mata as suas vontades e automaticamente você cria em você maior domínio próprio. E aquele que tem domínio próprio, com certeza vence o pecado. Porque não há pecado que resista a um homem que tenha domínio próprio. Mas quem te purificou do pecado foi Jesus. Agora, se manter puro do pecado depende de nós. Então, a vida minha com Deus, a vida minha em consagração, as duas maiores armas para me manter longe do pecado é oração e jejum. Sem dúvida é a oração e o jejum. Porque quando eu oro, eu alimento o meu espírito, e quando eu jejuo, eu mato a minha carne. E automaticamente, matando a minha carne e edificando o meu espírito, eu fico mais próximo de Deus e mais longe do pecado. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, do verso 16 em diante, que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito, e nenhum deixa o outro fazer o que quer. Então, por isso que é interessante a combinação dessas duas coisas, carne e espírito, um matando o outro. Porque quando um mata o outro, um automaticamente vai deixar de fazer o que estava fazendo. Então, carne precisa ser morta. Como que a carne é morta? Jejum. O espírito precisa ser vivificado. E como que o espírito é vivificado? Oração. Então, a maior arma para você se libertar do pecado se chama jejum e oração. E se você quer saber mais sobre jejum, aqui nesse mesmo canal eu fiz, acho que 2 ou 3 vídeos falando sobre como jejuar, o que é o jejum e os efeitos do jejum. Se fosse você, dava uma olhada. Vença o pecado e se aproxime de Deus. Acredite, e quando você se aproxima de Deus, o Senhor estende as suas mãos para você. Se submeta a Deus e resista ao diabo, então ele fugirá de vós. Amém, meus irmãos? Jejum e oração é a chave mestra para a sua vitória. Deus te abençoe. Até mais.